Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje tenho como objetivo fazer a apresentação desta revista, que será estudada na classe de jovens no segundo trimestre de 2024. Neste novo trimestre, abordaremos os temas centrais da fé cristã e de que forma podemos vivenciá-los, praticá-los no dia a dia. Ou seja, veremos a doutrina e a sua aplicação prática. O nosso tema geral é o padrão bíblico. Escute, o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Faremos uma análise panorâmica daquilo que veremos nos próximos 3 meses. Portanto, quero lhe convidar a dar uma olhada em nosso slide, que a propósito será disponibilizado para os irmãos. Pois bem, está diante de nós aqui o slide. Temos o tema geral do trimestre, a capa da revista, temos aí a nossa introdução. Caso você queira passar esse slide para os professores em classe, para os seus alunos, está estruturado com início, meio e fim. O comentarista do trimestre é o pastor Alexandre Coelho. Ele é bacharel em Direito e em Teologia. O mesmo também é licenciado em Letras, é gerente de publicações da CPAD e professor da FAECAD. Ele é comentarista da revista de lições bíblicas de jovens da mesma editora da CPAD. Então, nós temos um homem centrado, um homem letrado, um homem que entende de publicação e, portanto, veremos que a revista está bem estruturada. Nós vamos tocar nos detalhes aqui, de forma geral, da nossa lição, da nossa revista. Começando então com as características e os objetivos da lição, pontuamos que este trimestre possui uma característica temática, ou seja, vamos explorar 13 subtemas que derivam do tema geral, o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E preste atenção nessa informação. Embora o trimestre seja temático, ele se constitui, não é? A gente pode caracterizá-lo como um breve manual de teologia sistemática, incluindo também algumas lições mais voltadas para os estudos práticos ou para a teologia prática. Isso vai fazer mais sentido quando nós fizermos aqui a divisão pedagógica das lições, certo? O objetivo deste trimestre, conforme aquilo que extraímos do livro de apoio e da revista que temos em mão, é o seguinte: apresentar as convicções cristãs e ilustrar sua aplicação na vida dos crentes neste mundo corrompido. Ou seja, veremos que não é suficiente ter conhecimento teórico, é preciso ter vida, é preciso obedecer. Nós devemos ter o coração de Esdras. A Bíblia diz lá no livro de Esdras que ele se predispôs, ele voltou o seu coração para estudar, entender, aplicar a própria vida à palavra e então ensinar. Nós devemos ser não só ouvintes, mas praticantes. E é possível viver as verdades do Evangelho neste mundo corrompido. A fé cristã, ela é atemporal e contracultural. Devemos ser sal neste mundo insosso, devemos ser luz neste mundo que está em trevas. E o comentarista, em todo o trimestre, ele vai demonstrar as doutrinas aqui centrais da fé cristã e vai mostrar que é possível vivê-las aqui neste mundo. E quando o crente vive as doutrinas cristãs, ele automaticamente vira um desafeto do mundo. Ele atrai os olhares de ódio do mundo. Nós devemos agradar a Deus e, para agradar a Deus, devemos conhecer e praticar as verdades reveladas em sua palavra. Indo adiante, vamos à nossa divisão didática. Eu fiz esse acréscimo aqui porque nas aulas dos trimestres passados de como se preparar para a nova revista, eu não tinha colocado isso aqui. Mas eu acho importante a gente ter em mente uma divisão didática. Lembrando, essa divisão ela é didática, ela não é sequencial, ela não é cronológica. E
Gostaríamos de enfatizar que essa divisão ela é pessoal. Eu mesmo tive algumas dúvidas sobre a classificação de algumas lições aqui, certo? O professor ele pode ter uma avaliação diferente da minha. Você pode olhar e dizer, não, irmão Murilo, eu acho que essa lição aqui ela fica mais para esse lado aqui e essa outra para esse lado aí. Tudo bem, não é? Tudo bem. É pessoal. Você pode fazer as suas alterações conforme a sua interpretação. Isso aqui não tem nada canônico. Então, segue a seguinte sugestão. Vamos lá. Lições voltadas à teologia sistemática. E você vai ver aí que não tem a lição de número 1, não tem a lição de número 6, não é? É pessoal, é didática e não cronológica e sequencial. Então, dentro das lições que nós trataremos assuntos que estão muito ligados à teologia sistemática, temos a lição de número 2, realidade do Deus da Bíblia, lição 3, a realidade bíblica do pecado, lição 4, a realidade bíblica da salvação, lição 5, a realidade bíblica da santificação cristã, lição de número 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo e a lição de número 11, a realidade bíblica da esperança. Então essa é a nossa primeira parte. Nós dividimos as lições, as 13, em duas partes. E aqui está as lições voltadas à teologia sistemática. As demais lições, elas são voltadas à teologia prática, ou seja, como viver aquilo que a Bíblia diz na prática. Como as verdades do Evangelho se aplicam a determinadas situações. Essa lição de número 1, eu tive dificuldade em enquadrá-la aqui, porque ela vai falar sobre fé, mas ela também vai abordar questões éticas. E por essa razão eu decidi colocá-la aqui. Lição de número 1, a realidade da fé cristã. Olha o salto. Lição de número 6, a realidade bíblica do cuidado com o corpo. O que é que a Bíblia diz a esse respeito? Lição 7, a realidade bíblica do casamento. Lição 8, a realidade bíblica do trabalho. Lição de número 9, a realidade bíblica das finanças. Olha que coisa importante aqui de se estudar em uma escola dominical. Lição de número 12, a realidade bíblica do evangelho na cultura. E, por fim, lição de número 13, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Essa é a nossa divisão didática. Com isso, você vai ter um olhar panorâmico de todo o trimestre. Vamos lá, material complementar. Quais são os materiais que eu vou indicar para esse trimestre? São materiais já conhecidos dos irmãos e é importante você tê-los em mãos, ok? Primeiro material, eu acho que esse aqui é o mais importante, é o mais completo de todos. A ferramenta EBD. Tudo para a sua escola dominical em um só lugar. Dentro da plataforma da ferramenta, nós temos subsídios, slides, material de marketing, divulgação. Isso aqui inclui narração profissional, que é a locução profissional, inclui o motion, inclui imagens trabalhadas no detalhe. E preste atenção, tudo isso aqui é dado para você de forma exclusiva semanalmente. Não há uma repetição do conteúdo. Toda semana tem conteúdo novo. Toda semana tem slide novo, tem subsídio novo. Você vai ver aí que nós temos também dinâmicas de grupo para sua aula não ficar monótona. Nós temos fluxograma, infográfico. Tem tanto recurso dentro da plataforma da ferramenta que não coube todos aqui. Nós temos cursos de capacitação com especialistas na escola bíblica dominical e outros recursos afins. E tudo isso com um preço justo e bem acessível. Irmão Murilo, eu não tenho condições de ser assinante da escola dominical. Olha, irmãos, é o preço de uma Coca-Cola e de uma pizza. Irmão Murilo, então quer dizer que eu tenho que pagar mensalmente? Olha, se o preço de uma Coca-Cola e de uma pizza, você faz a assinatura da ferramenta EBD para utilizá-la durante um ano. Um ano você vai estar recebendo aqui materiais exclusivos para melhorar a sua escola bíblica dominical. O link está aqui na descrição do vídeo, certo? Eu não estou nem citando aqui as nossas conferências,
vamos ter conferência, vamos ter curso novo dentro da plataforma e quem é aluno recebe essas atualizações gratuitamente. O link para os irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube está aqui na descrição do vídeo. Quem está me assistindo através da ferramenta EBD, é só glória a Deus e aleluia. Se tem algum irmão assinante da ferramenta EBD assistindo por meio do YouTube, coloca aqui nos comentários qual é a tua experiência, para que mais gente sinta segurança em adquirir essa ferramenta extraordinária. É a nossa primeira indicação e a mais completa sobre material complementar. A segunda, meus irmãos, de muitas teologias sistemáticas que temos publicadas em português, eu destaco essa daqui. Considero ela a mais completa e de linguagem acessível, que é a Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida, publicada pela editora Central Gospel, do pastor Walter Brunelli. Vale a pena, são 4 livros que compõem essa teologia sistemática e ela tem uma linguagem, ela tem muita explicação, ela não é aquela teologia de muito texto prova, ela tem explicações, ela é exegética em algumas partes, ela tem muita parte histórica também. Vale a pena adquirir esse material. Naquelas lições voltadas à teologia sistemática, você vai encontrar muito subsídio aqui nesse material. O segundo livro que gostaria de indicar, e inclusive eu tenho ambos aqui na minha prateleira, certo? Esse livro aqui, Aconselhamento Cristão, do Dr. Gary Collins, é uma obra fantástica. Nas lições onde você vai estudar teologia prática, você vai encontrar aqui subsídios de valor inestimável. Na parte do trabalho, na parte das finanças, na parte do casamento, na parte de noivado e namoro. Tem muita coisa dentro deste livro. E a linguagem dele também é bem acessível, principalmente na parte ali onde ele passa mesmo a falar sobre aconselhamento. Ele vai trazer fundamentação bíblica, aplicações, explicações, e você vai ter facilidade em expor os assuntos desta revista quando estiver em classe. Gostaríamos ainda de indicar mais um material. Não é esse material que eu estou indicando porque tem uma lição específica que fala sobre o cuidado com o corpo, que é um tema que precisamos debater de forma bíblica e sadia em nossas igrejas. Esse livro é o livro do Luciano Subirá, O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para Bem-Estar Físico e Espiritual. Luciano Subirá dispensa comentários. São os 3 livros aqui que indicamos, além da ferramenta EBD. E agora vamos às nossas orientações pedagógicas. Quero apenas relembrá-los dos conceitos mais práticos que precisamos aqui dar atenção para que a nossa aula ela seja uma aula que enriqueça, que edifique os alunos. Primeira orientação pedagógica: conheça seu público. Meus irmãos, dentro de uma classe de jovens, você vai ter gente preta, gente branca, você vai ter gente de classe social baixa, gente de classe social alta, você vai ter jovem que está trabalhando, você vai ter jovem que inclusive parece que já mora sozinho, é independente, jovem que está estudando na universidade, jovem que está se preparando para o cursinho. Você vai ter um monte de mundos ali dentro de sua classe. E você precisa fazer a exegese de cada jovem para entender quais são as suas necessidades, qual é o nível de compreensão deles, para que você consiga atingir com a sua exposição o coração de cada um. Você precisa conhecer o seu público. É diferente. Eu dou aula aqui no YouTube. Quando eu estou aqui no YouTube, quando eu estou na plataforma da ferramenta EBD, eu estou me dirigindo, na maioria, a professores. E a minha didática é diferente, até porque é um meio digital, não tem alunos aqui, não tem professores presentes aqui fisicamente. Em classe, a minha didática é outra, porque o meu público é outro. Então você deve ficar atento a isso aqui. Em segundo lugar, prepare-se bem. Isso aqui é o mínimo dos mínimos que o professor deve fazer. O aluno que se esforçou para chegar na escola dominical está te dando, professor, o bem mais valioso deste mundo, o tempo dele.
E você precisa chegar em classe preparado para que o aluno não desperdice o seu tempo, para que o aluno volte na próxima semana. Os alunos sabem quando o professor não se prepara. Desse modo, o professor deve considerar e gastar bastante tempo na preparação da lição, ok? Terceira orientação pedagógica. Use exemplos práticos. Ilustre o máximo que você puder. E aqui, quando eu falo de ilustração, eu posso aqui usar uma dinâmica, histórias que tenham relação com o tema a ser abordado. Você pode, dentro disso aqui, envolver a sua classe, fazer a sua classe participar. Então seja prático. Quando eu digo seja prático, não só com palavras, mas também com dinâmicas. Porque se os seus alunos participam, o engajamento na escola dominical com certeza vai melhorar. Em quarto lugar, promova a participação dos alunos, encoraje perguntas. Você sabe que dentro de uma classe de jovens, sempre vai ter aquele mais tímido, não é? Sempre vai ter aquele jovem mais retraído. Então o professor deve criar um ambiente em que toda pergunta seja importante. Então, toda vez que seu aluno perguntar, por mais que a pergunta ela não tenha assim tanto embasamento, na nossa linguagem aqui, por mais que a pergunta não seja boa, agradeça a ele pela pergunta. João, muito obrigado por perguntar. Muito obrigado por perguntar. Não leve dúvida para casa. E em seguida responda ao aluno. Então, você deve criar esse ambiente onde as perguntas elas podem surgir sem medo. Você promova a participação dos seus alunos. Em quinto lugar, use diferentes métodos de ensino. E aqui entra a importância da ferramenta EBD. Nós temos audiovisual, lembra? Nós temos dinâmica, nós temos infográfico, nós temos todo um material para você diversificar a sua aula. Professor, seja criativo. Tem aluno que só aprende quando pergunta. Tem aluno que só aprende quando tem uma dinâmica. Tem aluno que só aprende quando tem imagem, quando tem audiovisual. Tem aluno que aprende só ouvindo. Não é? Então, use métodos variáveis. Não seja aquele professor previsível, que o aluno já sabe o que vai acontecer na aula, durante os pontos. Não seja o professor previsível. Seja imprevisível, usando métodos de ensino diferentes. Nossa sexta orientação pedagógica. Isso aqui, a princípio, pode até ferir o seu ego, sabe? Isso aqui, a princípio, pode até lhe machucar um pouco, mas esteja aberto ao feedback. Ou seja, ou em classe, ou particular, chame o aluno e diga, e aí, o que é que tu achou da aula? Aí, professor, como assim? O que é que tu achou da... Professor, tá certo? Não é isso não, meu filho. É porque, como é que eu posso melhorar? Você entendeu o que eu falei? Não é? Qual é a tua opinião assim, para me melhorar a minha exposição? Como você gostaria que fosse a escola dominical? Você vai ver. A princípio, isso pode lhe causar uma sensação ruim, mas você vai ver que isso vai mudar a sua classe. Escute os seus alunos, ouça os seus alunos, peça feedback. Sétima orientação pedagógica, isso aqui é o ABC de todo crente. Ore e confie em Deus. Lembre-se de que o ensino é um ministério e que Deus é o maior professor. Peça a Ele sabedoria, orientação e amor para ensinar efetivamente. Ame a escola dominical, professor. Respire escola dominical. Seja principalmente um amante da palavra. E esse sentimento vai contagiar, com certeza, os seus alunos. Concluímos por aqui. Espero você em nossa primeira aula da classe de jovens do segundo trimestre de 2024. Um abraço, meus irmãos. Até lá, em nome de Jesus.